Boa tarde, professor. Hoje a gente vai fazer o podcast acerca do tema. Menino ou menina, o que você faria se pudesse escolher o sexo do bebê? E para esse debate, a gente trouxe nosso amigo Manuel. Boa tarde, sou Manuel Calan, sou do Colégio Álvares de Azevedo, sou amigo dos participantes do trabalho. E a gente trouxe ele para a gente complementar a nossa discussão sobre o tema. Além dele, temos o José, que ele é da nossa turma de eletromecânica também. E temos o Adilson, O Luana Potir Barbosa, prazer. que também é da nossa turma. Então, pode começar a falar do tema aí, Adilson, ou José? O que você acha? O que você acha sobre o tema? Falou que se você pudesse escolher, qual você escolheria e por quê? Eu não tenho eu não sei muito falar sobre isso, porque eu tenho um irmão, então eu não sei como é cuidar de uma menina, as dificuldades que eu vou ter, etc. Eu não tenho esperança de ter filhos tão cedo, então eu não pensei muito sobre isso. E você, Cal? Bom, com a minha experiência entre a minha família e para uma questão mais econômica, eu escolheria ter um menino. Embora eu também não tenha o planejamento de ter um filho tão cedo, mas se eu tivesse a opção de escolher, eu escolheria um menino por questão econômica, questão por tratamento de doença, alguma coisa. A diferença entre um menino e uma menina é muito grande na hora de você ter um filho para uma vida longa. Então eu escolheria por esses motivos e alguns outros que vamos se dar mais à frente, por escolher um menino. Wilson? Então, nessa questão, acho que a maioria das pessoas, né, que estão por aí, né, também escolheriam ter um filho, por causa que o custo de você criar uma criança, seja menina, seria um pouco mais barata do que uma mulher. Bom, eu vejo de uma forma de... Eu acho que se a tecnologia avançar de tal modo em que os pais poderão escolher, eu acho que isso vai muito mais para frente. E eu acho que mesmo se tratando de uma tecnologia que será possível, eu acho que por ser uma tecnologia cara, nem todos terão essa opção de escolher. Mas eu acho que se tratando mesmo de algo que você poderá fazer a escolha, como muitos já falaram aqui, o menino ele é muito mais economicamente fácil de se cuidar, né? Como por exemplo a menina, ela tem muito mais, você precisa de muito mais recursos para manter ela tem maquiagem, tem outros elementos que deixam o custo de criar uma menina mais caro. Mas isso depende muito da percepção de cada um, porque por exemplo, esse custo às vezes pode ser muito evidente para uns e para outros não. Então eu acho que para algumas pessoas eu acho que esse custo ficaria balanceado entre os dois gêneros, mas para mim eu acho que o gênero masculino ele seria mais fácil de se cuidar, principalmente se a gente fosse levar até em consideração mais a risca mesmo. As meninas têm muito mais esse crime de estupro e de assédio. Óbvio que não é culpa se for levar a risco, não é culpa das meninas, mas eu acredito que muitos pais realmente, se tivesse a possibilidade de escolher, eles levariam à risca isso, né? Porque crimes ocorrem muito mais com a mulher do que com o homem. Mas se a tecnologia vai chegar a um ponto de a gente poder escolher o sexo do filho que a gente vai ter, o resto das outras também vai. Tipo a mamografia, ela vai ficar mais barata, vai ficar mais acessível. Igual hoje é o exame que toda mulher tem que fazer no mês de outubro. Qual que é o nome? Mamografia. Não, mês de outubro é outro. Outubro rosa. Então, não é da mamografia, é outro. Câncer de mama? Câncer de mama. Não, é da mamografia, só que tem outro também. É preventivo. Tá. Preventivo hoje, tem como você fazer no público. E num mês do outubro rosa é mais barato. Se chegar a um nível, tipo, da gente poder escolher o sexo da criança, a mamografia também vai chegar a um nível muito mais avançado. Então, Porque tudo evolui junto, não vai ser só uma coisa. Então, acho que entra aí aquele caso lá dos países lá, que né, cada um tem a sua cultura, não sei o que, igual da China, que nós estávamos comentando lá, que a China lá, ela tem um controle populacional, né, que até no próprio livro que a gente leu lá, devido a esse controle populacional, eles têm que ter um filho, né, um filho, já aumentou para 2, mas antigamente era um, né. Só um.
E o que eles faziam? Eles têm, se não me engano, eu vi uma matéria lá, se eu estiver errado você pode me corrigir, que eles preferiam ter um filho homem, porque segundo eles, na cultura deles, um filho homem, ele que herdaria, tipo, cuidar dos pais, né? Então ele que herdaria a herança dos pais e ele que cuidaria. Então, como eles só tinham que poder ter um filho, quando eles tinham uma filha mulher, uma filha menina, eles abortavam e não queriam ter o filho. Então, esse já entra no caso também. Só que é muito interessante citar isso também, que o José está falando que com o avanço da tecnologia, esses malefícios contra a mulher vão diminuir também. Isso é um ponto a ser, né, discutível. Também a questão dos países vai também não depender só de questão cultural, mas socioeconômica também. Um país muito rico não vai poder investir em uma tecnologia tão avançada quanto os países de primeiro mundo, né? Esse controle populacional vai ser mais para os países mais ricos, na verdade. Então, esse aqui é para o caso. Um país, por exemplo, mais rico, qual seria a escolha deles? Será que teria uma variação por conta da economia? Será que teria uma variação dessa escolha de gênero? Também, os pais, será que eles realmente iriam querer escolher o sexo da criança por serem tão ricos? Eles não precisarem, sei lá, de pensar nisso dos custos? Também tem isso. E depende muito do país que a gente vive, porque no Brasil depende muito de estado para estado, né? Um cara que mora na periferia, lógico que ele vai querer ter um custo menor para cuidar do filho dele. Mas um cara tipo que mora na Suécia, que hoje é considerado o melhor país do mundo. Hoje, você pega assim, a pessoa não se importa muito. A pessoa que as pessoas mais felizes moram lá. Mas é porque eles têm um custo de vida muito bom. É um país muito bom para morar. Não tem... A taxa de criminalidade é muito baixa, então você não precisa se preocupar com o estupro, que o Eric falou. Tem vários pontos. Depende tudo de onde você vai viver. A saúde das pessoas lá é bem mais... O sistema de saúde é bem mais civilizado, né? Porque a realidade aqui no Brasil, que é muito diferente. Então vocês acham que na periferia, em locais mais ao extremo da pobreza, eles preferencialmente escolheriam o sexo masculino, né? Por se tratar... Na minha opinião, eles nem escolheriam ter um filho. Sim. Porque, tudo bem, é um menino, mas se o menino nasce com um problema, ele pode nascer com vários riscos. Ainda é um risco de nascer com alguma deficiência. Isso aí é uma coisa a ser levada em questão. E também não só o Brasil, porque o Brasil já é um país subdesenvolvido. Vamos chutar mais baixo. África. Países sul-americanos, Venezuela, que está numa crise extremamente grande agora. Chutar uma possibilidade dessa é muito arriscado para qualquer um. E sem contar que também entraria na questão religiosa de povos, né? Religião é muito importante. Sim, a Arábia, por exemplo, a gente falou disso. A Arábia é extremamente rica, mas lá é um país extremamente preconceituoso. Lá, se uma mulher não pode herdar o patrimônio do pai. Isso. Uma mulher não pode ser príncipe da Arábia, princesa da Arábia. Então, esses países onde, digamos que... é extremamente rico. Então, esses países onde, digamos que a mulher eles consideram não inferior, mas o cargo de mulheres às vezes não é tão visto quanto os masculinos. Então, esses países eu creio que se eles tivessem a opção, acho que entraria aquele descontrole lá do gênero, onde ficaria muito mais no país do que no outro, né? No caso, dependendo da cultura. Sim, por exemplo, isso falando da Arábia. A gente, quem acompanha mais futebol inglês sabe que tem muito árabe que compra time, né? Você não vê uma mulher comprando porque ela não pode ter esse dinheiro nas mãos dela. Na Arábia, as mulheres estão conseguindo o direito de dirigir, somente agora, nessas últimas décadas. Andar andar sem máscara no rosto, sem proteção. Que antigamente ela só podia ter o olho à mostra. Então, eu creio que num cenário assim, caótico desse, se os pais tivessem a possibilidade de escolher, óbvio que eles escolheriam o homem, né? Porque não sofreria tanto discriminação. Sim, a mãe escolheria o homem porque ela não ia ver a filha dela sofrer e o pai queria pra ele herdar o que o pai tem. O Afeganistão, por exemplo, agora, nessa última guerra, é um exemplo, né? Eles iam preferir escolher homem para no final ter futuros soldados. Sim, e ia ter menos gente para proteger. Porque muito mais vantajoso para eles escolher homem. A questão física e também social deles. Então é isso. Professora, muito obrigado por ter assistido o nosso podcast e todos que assistiram. Uma boa tarde para a senhora. E é isso. Obrigado.